pensando num caso, chegou o cliente na porta do escritório lá: "Oi, tudo bom, doutor? Meu problema é X, eu tenho, essa questão e eu estou sendo processado, preciso de uma defesa". Como é que esse cara vai olhar para a teoria dos jogos e vai dizer: "Beleza, como é que eu parto de um campo estratégico, como é que eu vou pensar o processo a partir dessa teoria?". Aí eu acho que a teoria dos jogos é para a vida inteira, então assim, vale a pena pegar o caso do sujeito, qual é a tua alocação de tempo no caso do escritório, vai ter honorários, não vai ter honorários, tu está construindo aquilo para reputação, caso que tem mídia, não tem mídia, dá para aproveitar. Então, a primeira decisão de teoria dos jogos é aceitar ou não aceitar o cliente. A segunda dela, no palco, no tabuleiro do eu não gosto da metáfora do xadrez, porque o xadrez as peças andam iguais em qualquer momento. No processo a gente tem muita dificuldade. É o que se chama de a diferença de um jogo de soma zero e um jogo de não soma zero, né. Isso, ganha porque vamos lá, assim, eu estou negociando com o Andrews a compra do carro dele, ele está vendendo o carro, eu quero comprar. Então essa nossa relação, quanto eu pagar é o quanto eu perdi, eu troquei as 2 coisas, então se somar, um com o outro dá zero. Mas no processo, quem não tem soma zero, porque não é o que a vítima deixou de perder, então e o promotor e o juiz não ganham nada mais ou menos, não eles não internalizam os custos da litigância. Então isso é muito interessante, porque diferente de um advogado privado que está disputando com o outro, em que você pode modelar a litigância e um problema de agência, que é muito grave em relações, mas não daria para ir muito longe. A questão aqui é pensar como a gente pode fazer. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho, rapidamente para vocês, quem atua no processo? Eu tenho a primeira etapa, que é a etapa de investigação. Ela começa com qual é o melhor cenário para o advogado? Um passo mais. O processo são 3 planos. Plano fático, onde aconteceu o crime, onde aconteceu o evento, lá atrás. Esse acontece fora dos autos, não está nos autos. Se furtaram um computador na tua casa e tu não fizer o registro, no mundo, no plano fático, o crime aconteceu, furto do teu computador. No plano cognitivo do processo penal, o Nada teu foi. furto não existiu. Então o fato criminoso pode existir no plano fático e não existir no plano cognitivo. Esse essa as coordenadas de realidade que aconteceram aqui no plano fático servem de referência para a construção aqui, mas o processo é baseado em fatos reais e não o fato real. Quando se fala de verdade real, se nós estivéssemos falando de verdade real como eu se eu não como a pretensão de reconstruir o fato tal como ele aconteceu, beleza. Só que isso é impossível. Isso é delirante. Quem acredita que é possível reconstruir o fato tem que ser interditado, porque a pessoa não consegue entender que ele está trabalhando num plano cognitivo, é um plano epistêmico, que, cara, qualquer um que estudou minimamente epistemologia sabe disso. Mas o cara não, porque ele leu lá em Malatesta no século XIX que isso era possível, cara. Para ele não existe diferença entre cérebro, mente, não tem neurociência, não tem nada. Ele não Muito acredita, retrógrado. ele não é que ele é retrógrado, ele parou no tempo, mas é conveniente, por quê? Porque a estrutura lhe dá um conforto cognitivo. Ele não tem problema, porque ele está ali na função dele, reconstruindo em nome da verdade real. Isso é delirante, mas funciona. É, como discurso é ótimo, né, porque no que a gente vê, Na Mas TV aí é maravilhoso. mas aí o que que é? Então o que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um plano cognitivo, que vai ter essa primeira parte do delegado. Então, cara, a única coisa que eu acho que dá para fazer, aceitando o caso, é fazer o primeiro mapeamento. Quando eu fiz lá o modelo roadmap, é pensar, é diferente uma abordagem, porque quais são os cenários aqui? Eu tenho investigação criminal, instaurada ou não instaurada? Esses são os 2 cenários possíveis. Se for instaurada, eu tenho quais são os cenários finais? Uma hipótese criminal estabelecida pela autoridade policial, que vai dizer que teve indiciamento, não teve indiciamento. Se teve indiciamento, qual o tipo penal que ele vai atribuir? Então eu vou trabalhar com o quê? Qual é o melhor cenário para a defesa? Qual é o pior cenário para a defesa? e aí nesse cenário tu tem todos os atores. Todos os atores. E eu tenho mais, eu tenho que analisar o perfil do delegado, o engajamento do delegado. Se o caso tem mídia,
eu tenho um esforço maior. Eu tenho que trabalhar. Qual é o meu plano de gestão de mídia? Sim, tem uma expectativa do público quanto ao caso que esse cara de alguma forma vai ser cobrado. Como é que eu vou construir uma contranarrativa em relação a essa parte? Isso não é para a tarefa do advogado, isso é tarefa de alguém que vai dar suporte de mídia. Sim, Porque aí é o tem uma problema. assessoria. Esse é o problema. Porque você tem que decidir se tu vai ficar em silêncio, se tu vai falar, o que tu vai falar, se vai ser uma nota, se vai ser uma entrevista. O advogado diz assim, o repórter, e o cliente? Ah, meu cliente é inocente. Não, isso é a coisa mais, com todo respeito, mais ingênua que o advogado pode falar. Não, só falta o advogado falar que o cliente dele é culpado. Então é isso que ele quer, porque aí ele vai dar o take para que o cara que faz a montagem dizer, consultado o advogado disse que o cliente é inocente. Não. Ele faz cara de trouxa na hora H. Ele tem que saber o que falar. E aí, a Lava Jato foi muito legal, porque se você pegar as primeiros releases, a defesa, porque tem essa questão do jornalismo de aparentemente dar espaço para a defesa, consultada a defesa, mandou a seguinte mensagem. Aí o advogado mandava uma mensagem que ele não tinha noção para o público que ele está se direcionando. Ele não está se direcionando ao jornalista, ele está se direcionando para a opinião pública. Então, O jornalista é meio. Isso. Então, quando ele faz isso, se você reparar o trabalho que foi feito de construção de release para a imprensa, é muito legal, porque os advogados começaram a perceber que existe a possibilidade ali de plantar a semente de uma discussão maior. Então, é nesse sentido que você tem como fazer contranarrativas. Se é uma guerra, e aí é uma guerra de informação, é uma guerra muitas vezes com lawfare, como é que se faz contranarrativa? O que se faz? Vale a pena fazer? Mas aí tem gente que é ingênua, que é manipulada, que acha que dá para fazer um documentário, que dá para fazer não sei o quê, que dá para dar entrevista. Cara, tu vai... Então, essa gestão da atividade é importante. Então, tem mídia? Não tem mídia. Quem é a vítima? Quem é o julgador? Eu tenho o risco de uma cautelar? Cara, assim, eu fico impressionado. Eu não sou advogado. Se eu fosse advogado, assim, tu é meu cliente, Eduardo. Ok. Teu cadastro está aqui, vou fazer aqui, vou ter teu contrato. Quero comprovante de residência, comprovante de renda. Tem filho menor de 13 anos? Tem documento do filho. Por quê? Se tu for preso, eu vou ter que ligar para alguém, para a mulher, para conseguir os documentos, para poder fazer um pedido que é possível. Eu tenho que ver qual é a possibilidade. É possível uma prisão? O teu crime é maior de 4 anos, é possível uma prisão. Qual é a probabilidade? X, vamos anotar a probabilidade. Faz do teu crime, da relevância, faz uma análise de complexidade do caso, e uma análise de criticidade, que é diferente. A criticidade, ela te dá um novo momento. Plota isso no XY e vê quanto é que vai te dar isso no espaço vetorial. E nem vocês esqueçam disso, mas estou falando para ele porque ele entende dessas coisas. E aí... Vamos fazer no papel mesmo. Ele vai fazendo papel. Então, tu vai ter aqui, se eu tiver a probabilidade, aí eu vou fazer o quê? Cara, eu vou gerar a petição do habeas corpus. Isso tudo tu vai deixar pronto, vai dar trabalho, mas isso é que faz a diferença do amador do profissional. Porque ele não vai ter que parar, correr atrás para fazer uma petição em que ele já montou os bloquinhos, em que aí agora a gente tem usado IA para fazer isso, e tu deixa tudo pré-pronto. Porque se tu tiver que correr atrás para conseguir o comprovante de trabalho do sujeito, ele está um dia preso, outro dia preso. Então, a construção da gestão do caso, ela é uma gestão que começa desde o atendimento do sujeito, para dizer qual é o meio que vai informar o andamento processual e assim por diante, tudo isso que vale a pena ter uma gestão, um compliance 100% e pensar, bom, e aí dar um exemplo que pode ser mais útil para vocês, para a pergunta do Anderson. Então imagina assim, eu vou entrar com HC, o cliente foi preso, eu vou entrar com HC, para quê? Ele tem um problema, que seria o problema do marshmallow, ele quer sair, ninguém quer ficar preso. Só que a questão é, essa liberdade dele, quanto é que me custa? Porque comer um marshmallow agora não vai ser 2 marshmallows no futuro. o problema é que a família quer um resultado imediato. Mas se tu pensares só no resultado imediato, às vezes tu perde a oportunidade final. Isso eu te digo por quê? Porque quando você vai, por exemplo, entrar com HC, esse HC tem um objeto. E cada HC tem que ter um objeto. Não adianta colocar 3, 4 coisas no HC, que é burrice, acho eu. É contraprodutivo. Você está discutindo a prisão. Quando você faz isso, você tem 4 cenários. Você pode ter, em princípio, né, não conhecido, você pode ser conhecido negado, conhecido deferido ou prejudicado.